Faça essa oração para o nosso Deus nessa noite, porque Ele é grande, Ele que nos deu a voz. Toda a criação clama e louva ao nome do nosso Deus, e você foi criado à imagem e semelhança dEle. Então louve com todo o seu coração. Quão grande é meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante mais uma vez, quão grande é o meu Deus. Erga sua voz e adora o Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Erga sua voz e declara o nosso Deus sobre todo nome e ser. Tu és digno do louvor, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Números capítulo 14,
e nós vamos ler dois textos, Números capítulo 14, e depois nós vamos ler Hebreus capítulo 12. Primeiro texto, Números capítulo 14, versículo 20 em diante. Números 14, versículo 20 em diante. E depois Hebreus, capítulo 12. Números, capítulo 14. O texto que lemos e que estudamos um pouco no domingo próximo passado, Números 13 e Números 14, eu vou ler alguns versículos desse capítulo 14 de Números, e depois nós vamos lá para Hebreus, no Novo Testamento. Números 14, 20, diz assim a palavra: Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, nesse deserto. Cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias cada dia, representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí falecerão. Tendo lido até o verso 35, amém? Deixa o texto marcado, agora vamos lá para Hebreus, por favor, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, diz assim a palavra: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe e aplique essa palavra no meu e no seu coração esta noite. Amém? Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, basicamente habitam 4 tipos de pessoas. Aqueles que começam mal e terminam bem. Aqueles que começam mal e terminam mal. Terceiro, aqueles que começam bem e terminam bem. E aqueles que começam bem e terminam mal. Gravou? Aqueles que começam mal e terminam bem. Começou mal, mas conseguiu, durante a sua caminhada, fazer os ajustes necessários, alguma coisa aconteceu, e ele conseguiu terminar bem. Começou mal, mas conseguiu terminar bem. Aqueles que começam mal e não conseguem mudar essa história, e vão até o fim e terminam mal. Talvez você conheça alguém assim. Aqueles que começam bem e que conseguem terminar bem. Aqueles que começam bem e que conseguem persistir na bênção de Deus até o fim. E eu quero crer que você faz parte desse grupo. Amém? E aqueles que começam bem, cheios de entusiasmo, cheios de sonhos e de planos, mas alguma coisa acontece durante a caminhada e eles acabam terminando mal. Talvez você pudesse começar a pensar hoje à noite sobre a sua vida. Em qual desses grupos, ou com qual desses grupos você se identifica numa análise assim, bastante pessoal e sincera? Que ninguém precisa ficar sabendo, só você e Deus essa noite. Com qual grupo você se identifica? Pastor, eu acho que eu comecei mal, mas, graças a Deus, hoje eu estou bem e pretendo terminar bem. Mas eu comecei mal, pastor. Comecei mal alguns projetos pessoais. Comecei mal o meu relacionamento conjugal. Comecei mal um empreendimento comercial. Comecei mal a minha vida cristã. Comecei mal os meus estudos. Comecei mal algumas amizades. Comecei mal a minha carreira ministerial dentro da igreja, dentro da obra de Deus. Mas eu consegui, pela graça de Deus, dar a volta por cima e hoje eu estou bem. E pretendo continuar bem. Ou talvez você se identifique com aquele que começou mal e que não está vendo nenhuma perspectiva de mudança. E hoje você entrou assim, aqui à noite, veio para a igreja, achando que essa é a sua vida mesmo, a sua história é essa mesmo. Afinal, tem tanta gente na sua família assim. Começou mal e eu acho que não vai dar boa coisa no final, não, pastor. Não estou com muita esperança de mudança, não. Talvez alguém do seu lado esteja reforçando essa sua visão, porque já falou tantas vezes que você não vai dar nada.
Já falou tantas vezes no seu ouvido que você é alguém de muita iniciativa, mas de nenhuma acabativa. Já falou tantas vezes no seu ouvido que você é do tipo que começa entusiasmado, mas que logo desanima. E já até citou para você casos de situações assim, que você começou bem. Ou você é do tipo que começou bem, está cheio de entusiasmo, está sentindo a direção clara de Deus na sua vida. Isso não significa que você não tem lutas, não tem batalhas, não tem problemas, mas você começou bem, sentiu clara a direção de Deus para começar, começou bem o casamento, começou bem um projeto comercial, começou bem os seus estudos e continua na bênção, cheio de expectativa. Já tem 20 anos de casado, mas está apaixonadíssimo pelo seu cônjuge e diz, eu quero morrer do lado dessa veinha e do lado desse veinho. E nós estamos apaixonadíssimos. Ou você, 25 anos de casado, já é do tipo daquele casal que um anda na frente e o outro atrás. De vez em quando você olha para trás para ver onde está a mulher. Mas não era assim. Vivia agarradinho. Mas não, agora é assim. Ainda olha para trás e ainda resmunga. Vamos, mulher! Tem casal que é assim. Os anos vão passando e vai embora romantismo, vai embora cavalheirismo. Eu aprontei uma com a turma lá em Caldas Novas, viu, Cleusmar? Sentamos na mesa para almoçar e eu fiquei olhando quem ia puxar a cadeira para a mulher. Ninguém puxou. Eu fui lá e tirei uma de gostoso, puxei a cadeira para a minha mulher. Me senti bem, a turma aí, ó, pastor, dando exemplo. Tirei uma de bonitão. Não sou tão bonito assim o tempo todo, não. Minha mulher que diga. Mas algumas coisas eu faço questão de continuar. Hoje eu estava lá torcendo para o meu Verdão, que bonito. Ela levou um cafezinho quentinho para mim. Maravilha. Desde o começo é assim. Lá na sua casa é assim, ô meu amor, com vontade de beber um café. Ô, seu vagabundo, levanta e faz, se vira. Quando começou não era assim, né? Cheio de cavalheirismo, de gentileza. Começou bem. Não importa quanto tem o seu projeto. E quando caminhamos com Deus, meu amado, quanto mais tempo passa, melhor fica. Essa história, vocês que são casados de novos aí, casaram-se agora, essa história de que vai passar o tempo e vai cair na rotina, isso é lorota. Só se você deixar e permitir. Só se você permitir. Mas essa não precisa ser essa história. Você começou apaixonado, começou cheio de romance, generoso, cavalheiro, um príncipe, e vai terminar um príncipe. Até o final. Começou um projeto. Começou um projeto. Você sentiu clara a direção de Deus, mas está passando um tempo difícil. Quem não está? Hoje uma realidade econômica no país, ela não favorece. Mas você está cheio de confiança de que o Deus que mandou você começar vai sustentar você até o final. A menos que esse Deus declare direção para você, encerrar uma etapa e começar outra, porque isso existe. Isso existe. Mas caso contrário, você começou bem e está cheio de disposição, de ânimo e de esperança, apesar da situação ao seu redor não ser muito favorável, mas a sua esperança está guardada pelo poder de Deus. O seu coração está guardado, a sua mente está guardada pelo poder de Deus, e ela não foi infectada por esse vírus do pessimismo que anda circulando por aí. Agora, é certo que determinadas épocas da nossa vida,
É necessário maior esforço. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. Começou na clara direção de Deus. Os tempos não favorecem. E você trabalhava 8 horas, agora você tem que trabalhar 10. Tem problema. Isso é temporário. Talvez o momento requer um esforço maior, uma dedicação maior. Você criou os seus filhos muito bem, mas chegou um momento em que você percebe que as coisas não estão indo muito bem com os seus filhos e é necessário que você invista um tempo maior neles. Isso é necessário. Reverendo Antônio Elias compartilhou com a gente como um pastor extremamente bem-sucedido no ponto de vista bíblico, né? E ele disse que houve um tempo que ele teve que deixar o ministério, pedir licença do ministério para cuidar do filho. Porque ele não suportava estar na frente da igreja orando pelos jovens, pelas famílias, pregando a palavra, mas vendo o filho dele fora da igreja. Ele não suportava aquilo, então ele pediu à igreja que o ajudasse nesse sentido. Falou, olha, eu preciso salvar meu filho. Houve um tempo em que foi necessário um esforço maior, mas começou bem e terminou bem. Até o final, uma referência para nós. Talvez a vida exija de você hoje um tempo assim, em que você se esforce mais, se dedique mais, que você seja mais atento no seu casamento, porque há assim também. Há momentos, você começou super bem na direção de Deus. Você tem certeza que ela é a mulher de Deus para a sua vida, que ele é o homem de Deus, que você quer morrer ao lado dele, ou que vocês vão até o fim juntos. Amém por isso. Mas a coisa está passando um momento difícil, casamento, então é hora de você investir um pouco mais, dar mais atenção para o seu cônjuge, sentar com ele, com ela e conversar o que está faltando, o que nós podemos fazer para melhorar. O Paulinho, meu amigo lá no Espírito Santo, disse que chegou um momento que ele falou, pastor, estava uma frieza só o casamento. E no encontro de casais, ele falou isso para mim. Eu falei, Paulinho, e aí, o que você fez? Eu falei, marquei com ela 40 dias de oração no monte. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é mesmo, pastor, 40 dias. Pastor, nós estávamos assim, uma frieza em casa, ninguém procurava ninguém. Muito tempo sem ter intimidade conjugal, estava um negócio complicado. E eu falei para ele, gozado, Paulinho, a gente olha para você e pensa que está tudo bem, você está sempre sorrindo, sempre alegre, sua esposa também. Ele falou, não estava não, pastor. Mas a gente tem que estar na frente da igreja, ministrando a palavra, às vezes a gente tem que aguentar o tranco calado e sozinho. Então a minha vida estava assim. Mas nós marcamos 40 dias de oração. Falei, Paulinho, e aí, como é que foi? Pastor, a gente não está podendo passar um pelo outro, que a gente se agarra em casa agora. Está fogo puro. Estamos parecendo 2 namoradinhos ou recém-casados. Uma maravilha, Deus restaurou e nós estamos vivendo um tempo melhor do que antes. Começou bem, mas houve um tempo que precisou se dedicar mais. E Deus o abençoou, para que ele continuasse persistindo para terminar bem. Talvez você tenha começado na direção clara de Deus, mas esteja sem nenhuma esperança. E corre o risco de você terminar mal. E eu tenho para dizer para você uma notícia ruim e uma boa. A má notícia é de que a gente pode, de fato, começar bem e terminar mal. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A gente pode começar bem e terminar mal. Há diversos textos da palavra de Deus que nos ensinam sobre essa verdade, de uma maneira muito clara. Um deles é Números capítulo 13 e capítulo 14, que nós lemos domingo passado e nesse domingo. Quando o povo, tendo visto como nós lemos aí, eu vou repetir o texto para você ficar bem gravado. Capítulo 14, versículo 22, olha o que Deus diz. Começou muito bem. Tendo visto a minha glória
e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Ou seja, começaram muito bem. Viram a glória de Deus. Participaram dos prodígios que Deus fez no deserto. Esse povo começou bem. Mas olha o que diz o restante do texto. Todavia, me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. É por isso que não vão terminar bem. E a partir daí você vê a disciplina severa de Deus. Porque eles não persistiram em confiar em Deus. Começaram bem, mas não terminaram bem. Terminaram mal. Essa é uma realidade, essa é uma notícia que eu tenho para você, que você precisa acordar para a realidade. Ainda dá tempo. Talvez essa noite Deus trouxe você aqui para te dar uma chacoalhada, para fazer você lembrar que a vida não é brincadeira, que existem certas regras, existem certas leis estabelecidas por Deus que Ele não vai mudar. Uma delas é aquilo que o homem semear, ele vai colher. Essa é uma lei inexorável. Não vai haver mudança não, amado. Tem gente que leva a vida de brincadeira, na flauta. Amanhã eu mudo. Amanhã eu mudo. Amanhã eu faço o que precisa. Hoje não, pastor. Eu quero continuar assim na flauta mais um tempo. Vamos ver o que vai rolar. Estou deixando rolar. O casamento não vai bem, mas você está deixando rolar. Presta atenção, meu filho. Preste atenção. As coisas não estão muito bem, não, mas não esquenta na cabeça, não, deixa acontecer. E você está vivendo um tempo de pseudo-segurança. Está embasado nos seus recursos próprios, achando que na hora certa vai pintar uma solução mágica na esquina e você vai dar conta de reverter o processo. Tem namorado que fica assim durante o processo de namoro, brincando. Brincando. Até que um dia vem a notícia de uma gravidez durante o período de namoro. E de repente a vida muda completamente. Eu tenho visto tantas situações assim, lamentavelmente. Moças tendo que vivenciar a maternidade de uma forma tão precoce. E o pior de tudo, é que os bonitões que participam de igual forma do negócio dão no pé. E deixa as mamães solteiras e sem amparo. Há uma série de casos assim. Como que começou isso? Como chegou a esse ponto? Deixa eu rolar. O namoro não estava legal, não estava bem, mas amanhã vai mudar. Também está todo mundo fazendo isso, pastor. Há uma lei inexorável sobre nós, querido. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Um empresário que sonegou imposto, driblou a fiscalização, um dia bateram na porta dele, a Polícia Federal, e o mundo dele desabou. E o pastor perguntou para ele, mas você não sabia disso? Eu sabia, mas a gente foi deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. Que vergonha! Saiu algemado. A gente pode começar bem, mas terminar mal, amado. Vigia. Essa é a notícia ruim que eu tenho para te dar. Mas tem uma notícia boa. Ainda dá tempo de você mudar. Não é tão importante para a sua vida começar bem, mas é muito importante você terminar bem. Agora, qual é o entendimento que você tem sobre começar mal? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque a palavra de Deus me assegura que todos os começos de Deus são bons. Todos os começos de Deus são bons.
É só você abrir o Gênesis que você vai ver como que Deus trabalha nos começos. Tudo que Deus começa é bom. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, nasci na família errada. A começar, pastor, que eu vim ao mundo, eu já ouvi uns marmanjos dizer isso. Pastor, eu sou um cara assim meio complicado. Por quê? Começar porque meu pai e minha mãe não me desejaram. Você veio ao mundo pela vontade de Deus, querido. Tem pai e mãe que desejam filho e ele não vem. Ele só vem com a palavra de Deus. Você veio a esse mundo e você existe pela vontade de Deus. Então, o meu começo e o seu começo foi bom, porque nós viemos a existir pela vontade de Deus. Amém? Você não foi fruto do erro de cálculo da mamãe e do papai, coisa nenhuma. Ai, pastor, eles esperavam uma mulherzinha. Dizem que quando eu nasci o berço era rosa. Toma vergonha, isso. Toma vergonha nessa cara. Que conversa é essa? Você veio a esse mundo pela vontade de Deus. E o fato de seu berço ser rosa não te desejavam, isso, se você começar a olhar para a sua história do ponto de vista de Deus, o que já era para estar fazendo, isso não vai ter muita repercussão na sua vida, não. Não vai ter peso. Às vezes a gente dá um peso exagerado para as coisas para justificar a nossa fuga, amado. O seu começo foi bom, amém? Pastor, eu estou nesses que o começo foi bem. Porque você teve muita fartura. Os seus pais criaram você na abundância, na fartura. Tudo que você queria, os seus pais te deram. Isso é sinal de bom começo? Nem sempre. Nem sempre. Quando Moisés mandou que os espias olhassem a terra prometida, a bênção que eles iriam receber, a bênção tão maior, a bênção tão esperada, esse grupo dos espias se dividiram em dois. E você lembra, nós falamos um pouco sobre isso domingo. Os que olharam para a terra prometida, olharam para a bênção que Deus havia prometido e duvidaram que poderiam entrar nela, e aqueles que olharam para a terra, viram os desafios e que continuaram crendo. A diferença nos grupos estava no modo com que eles olharam. Presta atenção no que eu estou falando. A diferença nos dois grupos estava no modo como olharam. Você observou bem aqui no texto, que ao descrever aqui o texto, versículo Números 14, 24, tem um porém. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro, o quê, gente? Espírito. Ele perseverou em seguir-me e eu o farei entrar na terra que espiou. Caleb e Josué olharam de modo diferente. Olharam na perspectiva de Deus para a vida e para os problemas e para os desafios. Os outros espias, os outros 10, olharam na perspectiva humana para a vida. E por isso se desanimaram e se sentiram como gafanhotos. Capítulo 13, verso 33. Quem olha para a vida na perspectiva humana sempre se sentirá como gafanhoto, presa fácil, incapaz. Pastor, eu nasci e cresci no meio de muita dificuldade, os meus pais deram duro. Meu amado, como é que você olha para a sua vida e para a sua história? Como um infeliz, como um infortúnio? Ou você olha na perspectiva de Deus? Se você olhar na perspectiva de Deus, todas as dificuldades pelas quais você passou, Deus trabalhou e usou na sua vida para formar em você um caráter de um homem trabalhador, de um homem honesto, de um homem batalhador, de uma mulher guerreira.
Se você olhar na perspectiva de Deus, você já vai perceber algumas coisas. Agora, se você olhar na perspectiva humana, você vai olhar assim, também o meu primo, também o meu amigo lá que cresceu comigo, foi outra realidade que ele cresceu, é por isso que ele é tão bem sucedido. Então você está olhando na perspectiva humana e você vai se sentir gafanhoto mesmo. O tempo todo você vai se sentir inferior. E sabe o problema? Complexo de inferioridade, insegurança, expõe o nosso coração às mágoas. E nós, como defesa, começamos a ferir outras pessoas por causa disso. Gente insegura é problema. Gente que, em relação à vida, se sente gafanhoto e incapaz, é problema. Problema para si mesmo e para os outros. Porque são pessoas constantemente feridas, ressentidas, magoadas, se acham sempre preteridas. Já trabalhou com equipe em que tem sempre um que fala assim, mas ninguém falou comigo isso, ou ninguém fez isso para mim, ou eu sou tratado diferente no grupo. Já viu essa conversa? Eu sou tratado diferente aqui. Isso é gente que tem complexo de inferioridade. Pastor, mas e se a gente for tratado diferente mesmo? Então você dá a volta por cima. E mostra o seu valor. Ponto final. Não vai adiantar você ficar murmurando e reclamando e julgando a culpa nos outros. A vida é assim. E ninguém vai mudar. Agora tem uma coisa, meu amado, que Deus nos capacitou. O modo como eu olho para os desafios, Deus me capacitou. Isso ninguém pode tirar de mim e de você. Isso eu escolho. Isso você escolhe. Eu não escolho com quem eu trabalho, eu não escolho a minha equipe, eu não escolho as circunstâncias que me rodeiam, mas eu escolho como eu olho para elas. E eu posso escolher como eu olho para elas. Como derrotado, como um desanimado, como alguém que que faltou sorte, não tive sorte, ou você olha como alguém escolhido por Deus naquele lugar para dar a volta por cima. Como José, por exemplo. José começou bem e terminou bem. E a vida dele não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Houve um momento que José foi jogado numa cisterna e lá foi esquecido, meu amigo. E José nunca deixou de olhar para a circunstância do ponto de vista de Deus. Nunca! E por isso que saiu daquela cisterna para ser governador do Egito e salvar uma nação inteira e salvar, inclusive, os que jogaram ele na cisterna. É assim que a vida é para mim e para você, quando nós sabemos olhar para a vida de maneira correta, de maneira certa. Estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus me capacita e capacita você a olhar para a vida do ponto de vista de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. É tão bonito falar isso. Você crê nisso mesmo? Se Deus está diante da sua vida, se Deus dirige a sua vida, não importa como você tenha começado, você vai terminar bem. Porque Deus dirige a sua vida. Realmente, tudo pode. Você tudo pode naquele que te fortalece. A força vem dele. Há tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com você, mas nós vamos lá para Hebreus capítulo 12, que eu quero mostrar para você aqui uma coisa fundamental nesse processo. Você quer começar bem e terminar bem, ou talvez até mesmo para você que julga ter começado mal, mas quer terminar bem. Hebreus capítulo 12. Novamente fala sobre olhar. Novamente a palavra é sobre olhar. Olhando firmemente para o autor e olhando firmemente para aquele que fez você começar bem e para aquele que vai fazer você terminar bem.
autor e consumador. Olhando firmemente para Ele. Alguém que se comprometeu em não apenas fazer você sair na frente, começar bem, mas alguém que se comprometeu em caminhar com você durante todo o processo, passar por todas as lutas, e alguém que se comprometeu em estar com você até o final e terminar bem junto com você. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Agora o texto é muito claro, ele diz olhando firmemente. Jesus se comprometeu em estar conosco durante todo o processo, até o fim. O problema é que às vezes a gente deixa de olhar firmemente para Jesus e começa a reparar nas circunstâncias. Pastor, por que Jesus? Por que olhar firmemente para Jesus? O texto dá para você uma resposta sintetizada. Porque ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, por sua causa, por minha causa, ele suportou a cruz. Por minha causa e por sua causa, ele não fez caso da ignomínia ou da humilhação que ele sofreu. E hoje, ele terminou bem. E ele está sentado à destra do trono de Deus. Por que Jesus? Versículo 3 faz mais um apelo a você durante essa caminhada. Considerai. E olha como o texto trabalha isso com você. Considerai atentamente. Preste bastante atenção naquele, ou Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra ele mesmo. Preste bastante atenção nele, não tire os olhos dele nenhum minuto. Estabeleça com ele cada vez mais uma relação de confiança e de dependência. Aprenda a andar com ele, a perceber o movimento dele. Aprenda a ouvir a voz dele e a obedecer a ele. Olhe atentamente, considere atentamente, para que você, versículo 3, na última parte, não se canse e não se desmaie em vossa alma. Por que eventualmente a gente se cansa e desmaia? E se desanima? Por quê? Porque tiramos os olhos de Jesus. Porque duvidamos. Pedro experimentou momentaneamente, teve com Deus uma das maiores experiências que um ser humano teve, do ponto de vista humano, né? Começou a andar sobre as águas. E eu tenho para mim que Pedro desafiou Jesus, né? Se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso mesmo, o Filho de Deus, Jesus, me faça também andar sobre as águas como o Senhor. E Jesus falou, então vem. E enquanto Pedro estava com os olhos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. De novo o olhar. De novo o olhar. Quando Pedro reparou nos problemas demais, quando Pedro tirou a atenção de Jesus e começou a prestar atenção demais nos problemas, a dar valor, a dar peso demais ao problema, tirando os olhos de Jesus, ele começou a afundar. O texto está falando disso. O apóstolo, eu creio que o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, alguns acham que não, mas isso não é tão importante, diz que nessa nossa luta, versículo 4, contra o pecado, nós ainda temos muita coisa para vivenciar, e nós temos muita luta, e nós temos ainda muito recurso. Nós não resistimos ainda até o sangue. É como se o apóstolo está dizendo assim, olha,
Você pensa que você já viveu o pior e que não dá mais. Calma, que dá sim. Já ouviu alguém dizer assim, eu não suporto mais os problemas, eu estou a ponto de me desanimar. Dá sim. A palavra está dizendo, dá sim, não há nenhuma prova que Deus permita sobre a sua vida que você não seja capaz de suportar. Dá sim, meu irmão. Durante essa caminhada, não se esqueça de que Deus cuida de você e trata de você como pai cuida de um filho. Eu sei que aqui, entender esse texto na sua plenitude, talvez para alguns de nós seja um pouco difícil, porque não convivemos com a figura do pai. Alguns de nós não convivemos com a figura de um pai presente. E quando a Bíblia fala que Deus nos trata como filhos, e Ele é nosso pai, às vezes alguns de nós temos um pouco de dificuldade de entender isso. Eu entendo também, mas o Espírito Santo te capacita para que você entenda essa relação de cuidado, de amor, que o Pai Celestial tem para com você, filho. Então o texto diz assim, não se esqueça, meu irmão, meu amado, que Deus está cuidando de você como um pai cuida do filho. E como pai que cuida do filho, você vai ter momentos em que você vai precisar de correção. Como um pai cuida do filho, vai ter momentos em que você vai precisar de correção. O texto diz, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem, estão acompanhando o texto? Desmais, o quê? Quando? Por ele for reprovado. Deus já te reprovou alguma vez? Deus já permitiu que você tenha a sensação de que você foi reprovado e que você vai arcar com as consequências do seu erro, mas que Ele estará junto com você até o fim. Já sentiu isso? Você sabe qual é um dos desafios modernos que nós enfrentamos, a nossa geração enfrenta? Nós nos desmaiamos muito fácil quando nós somos reprovados, ou nós nos desmaiamos muito fácil. Nós nos ressentimos muito fácil quando ouvimos um não. E hoje o que se advoga é que você tem que criar filhos sem dizer não e sem disciplinar. É o que se advoga por aí, né? Não diga não, não discipline, não estabeleça limites, deixa ele à vontade. E nós estamos vendo aí, infelizmente, uma geração de pessoas que se desmaiam muito fácil diante dos problemas e diante das frustrações. Ah, está em depressão. Por quê? Ah, porque não deu certo o namoro. Está em depressão. Ah, porque não passou no vestibular. Ah, está em depressão. Porque por causa disso, por causa disso. Dona Lázara, na sua sabedoria, dizia assim, está faltando uma mala de roupa, meu filho, para lavar. Põe uma enxada na mão desse menino para você ver. Você sabe qual a maior dificuldade que nós, pastores, temos hoje? A maior dificuldade, de longe a maior, é quando a gente precisa sentar com o crente e dizer para ele, falar assim, ó, está errado, você errou. A maior dificuldade nossa é essa. As pessoas não gostam de ouvir, até certo ponto isso é natural, mas parece que nós estamos vivendo um tempo assim. Profeta bom é aquele que fala só o que eu gosto. Essa é uma dificuldade que o guia espiritual tem. Você quer terminar bem, meu amado? E eu sei que você quer terminar bem. Aprenda a ser repreendido, aprenda a ser
disciplinado. Aprenda. Aceite a disciplina, aceite a repreensão. Ela faz um tremendo bem para o caráter. Eu fui criado assim. Não quer dizer que tudo que fizeram comigo é certo, porque uma geração tem a responsabilidade de ir crescendo, de ir aperfeiçoando. Com certeza, mas eu penso que foi bom para mim. Quando muitas vezes eu queria sair do templo no meio do culto e minha mãe dizia para mim, não vai sair. Eu disse para você beber água e ir no banheiro antes do culto. Você vai ficar aqui do meu lado. E quando chegou a minha adolescência, eu me comportava devidamente no templo. Eu fiz visita uma vez com um adolescente, e durante a visita, ele observou que eu cantava os hinos do inário. E ele também cuidava da parte de música da igreja. E ele falou, pastor, que hinos é esse que o senhor canta? Eu falei, é os hinos do inário, meu filho. Eu falei, mas o senhor sabe tudo, o senhor vai cantando um atrás do outro. Eu falei, tudo, pode falar o número aí que eu sei. Eu falei, nossa, pastor. Eu falei, pois é, esses hinos que eu aprendi, sentado no banco da igreja, e que até hoje Deus consola o meu coração. Porque quando eu estou num aperto, meu amado, vou dizer para você, eu gosto demais dos cânticos, nada contra, eu lembro dos hinos. Lembro dos hinos. Porque eu aprendi a sentar, ouvir, a cantar. Mesmo quando eu resmungava, o beliscão comia, eu sou da geração do beliscão, eu sou da geração do puxão da orelha, eu sou da geração que ia lá para o fundo da igreja e tomava um sacode e voltava dentro do tempo pianinho. Wesley, não ri não que você também é. E nós apanhamos junto lá no fundo muitas vezes. Você era mais novo. A gente, na verdade, ficava rindo de você quando você apanhava. Mas a gente já tinha apanhado antes. Tem uma geração aqui comigo. Você vai fazer com seu filho diferente por causa de quê, meu filho? Quem te convenceu? Qual o argumento? Não, não vai, e acabou. Não vai, tem limite. E quando Deus falava para mim, não, eu lembrava dos meus pais, e lembro até hoje. Quantas vezes eles disseram não, e resmungando, eu baixei a cabeça e obedeci, como foi bom para mim. Caráter trabalhado, através da reprovação. A nossa geração, eu e você precisamos aprender isso, amado. Meu irmão em Cristo Jesus, os bons amigos nossos são aqueles que dizem para nós a verdade. Esses são os melhores. Pastor bom é aquele que, quando precisa, puxa a nossa orelha mesmo. Isso é pastor bom. Não é aquele que fica tentando, com bajulação, agradar e manter o auditório entretido. Os profetas de Deus, os pastores, segundo Deus, não devem se proceder assim. O texto é muito claro. Deus corrige a quem ama e açoita todo filho. É para disciplina que você persevera, porque Deus considera você filho. E qual pai que ama o filho que não corrige? Mas, meu querido, se você está sem correção, é porque você não é filho. No momento, ou no início, a disciplina de Deus parece causar tristeza, mas quando você baixa a sua cabeça e se submete a ela, a Bíblia diz que com o passar do tempo, a tristeza inicial transforma-se em alegria, e ela produz fruto pacífico, fruto de justiça. Amém? Esse é um aspecto da nossa carreira, da nossa corrida, que nós às vezes não gostamos de considerar. Deus tem alguns nãos para nós. Deus puxa a orelha, usa pessoas para nos corrigir, para nos exortar e para dizer assim, está errado, o que você está fazendo é pecado, volta e corrige, acerta.
É bênção de Deus a correção dele para a sua vida. E finalmente o texto termina: por isso, meu amado, restabeleça as mãos caídas e os joelhos vacilantes nessa caminhada, restabeleça, faça alvos corretos para os seus pés, para que nunca você se perca no caminho. Mas todas as vezes que você for ferido na caminhada, Deus vai curar você. Versículo 13, amém? Você começou mal, mas hoje a palavra tocou o seu coração. E ela diz assim para você: faça caminhos retos que ainda dá tempo. Restabeleça os seus joelhos vacilantes nessa caminhada. Tira do seu coração essa dúvida se você vai continuar ou não. Tira do seu coração a dúvida se vale a pena ser crente, se vale a pena ser fiel. Tira do seu coração essa dúvida. Restabeleça as suas forças e faça um caminho reto. Porque se você assim fizer, você vai sentir o bálsamo curador e animador de Deus sobre a sua vida, para que você continue na bênção. Porque não basta começar bem, nós temos que terminar bem. Se há alguma coisa que Deus está fazendo aqui esta noite, e você pode ter certeza disso, é trazendo para você ânimo, novo ânimo nessa caminhada. Pastor, eu fiz um punhado de coisa que deu errado. Amém. Deus disse não para você. É porque Ele ama você. Então agora você para, pensa e refaça novos caminhos, que ainda dá tempo. E receba o bálsamo de Deus. Receba um novo ânimo de Deus, para que você possa continuar firme no caminho. Porque você é daqueles que começou bem e vai terminar bem. Amém? Você é daqueles que começou bem e vai terminar bem. Você é daqueles que começou bem e vai terminar bem. Eita, difícil, glória a Deus nessa igreja, hein? Você é daqueles que começou bem e vai terminar bem. Vou mesmo, pastor. O diabo é astuto demais. E ele quer fazer você desanimar na caminhada, ou caminhar de qualquer jeito. Ele é astuto demais. Pastor, comecei bem, mas a coisa não está boa, então faça novos caminhos, novos alvos, porque hoje Deus está te dando a oportunidade de você acertar as coisas, para que você não se perca no caminho e para que você termine bem. Nós fazemos parte daqueles que vão terminar bem. Os casados aqui fazem parte daqueles que vão terminar bem. Os que vão casar fazem parte daqueles que estão começando bem e que vão terminar bem. Que Deus te abençoe. Não basta começar bem, nós temos que terminar bem.